vocês para compartilhar algumas reflexões. Agradecer mais uma vez a Cor do convite. Vamos lá. Essa série de palestras sobre as leis morais, acho que são muito importantes para todos nós. Quem puder vir todas ou quem não puder, fica o dever de casa para a gente acompanhar através do livro dos Espíritos, da leitura sobre esses temas, porque neles a gente encontra o roteiro para a nossa vida. Essas leis morais, elas nos indicam um caminho que devemos seguir com muita claridade. Para preparar a palestra, eu usei o livro dos Espíritos, usei o livro do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o tomo 1, o tomo 2, tem também, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, os livros de Divaldo Franco, ou Joana de Ângeles e de Rodolfo Caligares, que ambos falam sobre as leis morais e discorrem com mais profundidade sobre esses assuntos. Então, para a gente ver a importância dessas leis, a gente percebe que elas são explicadas, são debatidas no primeiro livro que a espiritualidade vem trazer para Kardec, que é o livro dos Espíritos. Essas leis morais são explicadas na terceira parte do livro dos Espíritos. A primeira trata de Deus, né, da criação. A segunda, que vem trazer para nós a realidade do mundo dos Espíritos. E a terceira parte vem justo tratar sobre essas leis morais. E que são 10 leis, digamos, seria um decálogo quase como o que Moisés trouxe à sua época. Para a gente começar a análise dessas leis, a gente pode fazer um paralelo com as leis humanas. E quando a gente compara, nós vemos a perfeição e a imutabilidade das leis divinas, porque tudo que decorre de Deus é perfeito e é imutável. Então essas leis sempre estiveram ao alcance de todos. Cristo veio trazer para a gente uma nova interpretação dessas leis, da mesma forma que o Espiritismo trouxe. Porém, antes deles, antes do Espiritismo, antes de Cristo, essas leis já estavam ao alcance de todos os seres humanos, seja através de Moisés, seja através dos profetas de outras religiões, de outros entendimentos religiosos e espirituais, mas que nós sabemos que essas leis divinas, elas estão incutidas, estão gravadas na consciência de cada um de nós. Não são coisas alheias, não são invenções, não são mistérios que nós temos que buscar fora. Nós temos que buscar dentro da nossa consciência, que é onde elas estão gravadas. O Espiritismo, Cristo, Moisés e tantas outras religiões vêm para nos ajudar, vêm para esclarecer, vêm para mostrar um caminho. Mas que mesmo antes deles, ou quem acredita em outras religiões, ou quem não acredita em nada, também tem acesso a essas leis, porque elas são criadas por Deus, e nós, quando dizemos o sol nasce para todos, nós estamos revelando uma verdade divina, que o sol realmente nasce para todos. O que é isso? É que Deus ampara a todos, que as leis dele estão à disposição de todos, independente de posição social, independente de crença, independente de desenvolvimento intelectual. Todos podem chegar a ter esse conhecimento. Cada um que tem que buscar o melhor caminho, aquele que vai trazer as respostas que servem para essas pessoas. Em detrimento, em comparação, como eu falei, às leis humanas, a gente se decepciona muito. Eu sou advogado, tenho uma formação em direito, e eu costumo falar que a coisa mais longe da justiça que existe é o direito. Porque, infelizmente, as leis humanas são usadas para outros fins. Prevalece o poder do mais forte. Na antiguidade, era quem tinha a força física. Hoje é quem tem a força econômica. Então, quando a gente olha para as leis humanas, infelizmente, elas são um retrato dos nossos defeitos, das nossas falhas.
da sociedade atrasada que somos. Mas nós temos que ter esse duplo olhar. Temos que ter o olhar de humanos que somos, dos defeitos que temos, das leis imperfeitas derivadas dos humanos, mas nos é dado também a possibilidade do outro olhar, do olhar divino, do olhar cristão, do olhar que o Espiritismo nos traz. Que aí nessas leis divinas, a gente vai enxergar a perfeição, a gente vai enxergar os dias melhores, a gente vai enxergar essa possibilidade de avanço, de evolução, que muitas vezes, quando nós olhamos simplesmente para a nossa realidade, às vezes a gente quer duvidar. Mas quando a gente duvida é porque a gente está olhando simplesmente com os olhos humanos, com a realidade que nós estamos inseridos, e não estamos conseguindo levantar os olhos para Deus, para ver a outra realidade que também faz parte da nossa vida. Nós não podemos negar nenhuma nem outra. Não podemos querer viver só dentro da humanidade que nos é inerente. Temos que conjugar esses dois olhares para poder avançarmos, que é a nossa tarefa. E falando dessas leis morais que são 10, a mim me foi dada a oportunidade de refletir com vocês sobre a lei de igualdade. Essa lei de igualdade, eu aqui vou fazer com vocês o estudo seguindo bem a sistemática do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, a lei de igualdade, ele vai da questão 803 até a questão 824. E ele subdivide a lei de igualdade em diversos pontos, que são a igualdade natural, a desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdades das riquezas, provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade perante o mundo. Então, a palestra eu também vou seguir nessa didática que tem no Livro dos Espíritos. Eu faço mais uma vez a recomendação para que quando cheguem em casa não demora nem 15 minutos para nessa parte do Livro dos Espíritos, que é muito esclarecedora. E às vezes a gente estuda muito, ou lê bastante o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos a gente não dá a devida atenção. Então é uma parte que traz muitas respostas para as injustiças que a gente acha que acontecem, mas que quando a gente busca esse entendimento mais avançado, de acordo com as leis de Deus, a gente vê que a maioria das coisas não são injustas, e elas são justas. E vindo para a lei de igualdade, a espiritualidade nos traz que todos são iguais. Lembramos que todos somos criados simples e ignorantes. Que todos somos criados na mesma condição. Todos, homens e mulheres, somos filhos de Deus. E nesse momento da criação, somos todos iguais. É a tábua rasa, a gente começa do zero. Em diferentes épocas, espíritos que já se encontram em mundos mais avançados, possivelmente foram criados antes que nós. Espíritos que estão mais atrasados, possivelmente são mais jovens que nós. Mas que não duvidemos que todos fomos criados iguais. E o mais importante, estamos todos submetidos às mesmas leis. Não há diferenciação. E a segunda parte que ele vem trazendo é a da desigualdade das aptidões. Voltando que fomos criados iguais, mas a partir do segundo momento da criação, nós já deixamos de ser iguais, nós nos tornamos semelhantes. Por quê? Porque começamos a ter nossas provas, a usar o nosso livre-arbítrio. Na primeira prova que acontece para aqueles espíritos que foram criados à mesma época, cada um já vai ter um tipo de atitude perante essa prova, e isso começa a diferenciá-los, entendendo sempre que somos todos iguais perante Deus, mas que começamos a ser diferentes pelas nossas atitudes, pelo uso, bom uso ou mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, nesse segundo momento após a criação, nós deixamos de ser iguais e passamos a ser
semelhantes. Passamos a ser vistos por Deus, importado com justiça, mas submetidos às suas leis, às leis divinas, e tudo será de acordo com as nossas atitudes. Somos iguais na criação e no destino. Todos estamos destinados a sermos perfeitos. Agora, o caminho cabe a nós através do nosso livre-arbítrio. E é aí onde nós nos diferenciaremos. Onde passaremos a ser semelhantes. E seguiremos nessa caminhada até chegar ao destino comum, que é a perfeição. E aí a gente traz a necessidade das diferentes aptidões. A gente vê aqui na nossa sociedade, para que funcione um ambiente social, a gente precisa do médico, a gente precisa do enfermeiro, a gente precisa do policial, a gente precisa do engenheiro, a gente precisa do administrador, a gente precisa das pessoas dedicadas às religiões, a gente precisa das pessoas responsáveis pela limpeza, pelo trânsito. Precisamos de diversos tipos de serviços. A mesma coisa é para o mundo funcionar. Por isso que nós somos criados iguais, mas vamos começando a ter diferenças. Cada um tem mais facilidade, tem mais talento, se dá melhor em determinada área da vida. Então, cada um com suas aptidões vai se desenvolvendo e tentando desenvolver o máximo de aptidões possíveis. Tentando, se eu já, as coisas mais de executar, eu já consegui, meu espírito já consegue fazer com facilidade, então eu vou tentar desenvolver minhas aptidões para pensar, desenvolver minhas aptidões para cuidar, desenvolver minhas aptidões para escutar. Então são as diferentes aptidões que todas são necessárias. Não tem melhores, não tem piores. Todas são necessárias e para nós atingirmos a perfeição está muito longe, mas sabemos que chegará o dia, depende muito da nossa real vontade de que chegue através das nossas atitudes. Nós teremos o compêndio, teremos juntado todas essas aptidões. E é o que o Cristo, Jesus, é o melhor exemplo que nós temos, que é o ser mais elevado que encarnou na Terra. Então ele é o exemplo que nós temos que seguir, que é o ser que mostra esse conjunto de aptidões todas desenvolvidas. E nós sabemos que temos talento para determinada coisa e investimos mais naquilo, mas não deixamos as outras coisas de lado, os outros caracteres da nossa personalidade que também teremos que desenvolver, antes ou depois. Então, essa necessidade, é preciso essa desigualdade para que as coisas funcionem. Se todos pensassem, se todos fossem intelectuais, não tinha quem executasse as coisas. Se todos executassem as coisas, não tinha quem pensasse, não tinha quem desenvolvesse a intelectualidade. Então, que a gente observe a perfeição de Deus nesse funcionamento do organismo social. Mesma coisa acontece entre os planetas. Sabemos que tem os planetas primitivos, os planetas de provas de expiação, os planetas de regeneração, os mitosos, os felizes, e que todos são necessários dentro da sua organização para uns ajudarem os outros nesse processo evolutivo contínuo. E agora a gente vai caminhando e chegamos na parte das desigualdades sociais. Nessa parte das desigualdades sociais, eu fiz uma reflexão, assim, na busca, no estudo para preparar a palestra, e aqui acho que ele traz, o Livro dos Espíritos traz a desigualdade social, não como nós entendemos, e acho que em um primeiro momento vem à nossa cabeça a desigualdade social, que é a desigualdade econômica, que é a que nós vivemos hoje. Mas nós vamos ver um pouquinho mais adiante que isso é a desigualdade das riquezas. A desigualdade social que o Livro dos Espíritos vem trazer é a desigualdade de castas, de estamentos sociais, de como era antigamente, de que tem um nobre e que tinha um servo, que quem nascia nobre sempre ia ser nobre, quem nascia servo sempre ia ser servo. Mesma coisa dos escravos, mesma coisa na Índia,
onde ainda existem esse sistema de castas que é bem definido. Então, o que ele traz dessa desigualdade social é esse caráter. E o que é que o Livro dos Espíritos traz para a gente nessa parte? Que as desigualdades sociais não são naturais, não são feitas por Deus, não é obra de Deus. Porque nessa desigualdade social, entendida como a desigualdade de castas ou de classes, adquiridas por nascimento, não é o espírito que vai predominar. Quem predominar é o sangue. É como se o sangue de um fosse melhor que o do outro. É como se pelo nascimento você tivesse condenado a uma vida mais difícil ou agraciado com uma vida clássica, pelo simples fato de nascer. E nós, enquanto espíritas, sabemos que não existe isso. Que o que predomina é o espírito, é o esforço, é a luta de cada um por melhorar-se. E Kardec pergunta quando isso vai acabar, quando essa desigualdade social irá acabar, já que não é criação divina, é criação humana. Sabemos nós que todas as criações humanas acabam, que só o que é divino é eterno, tudo que é humano é passageiro. E a espiritualidade nos traz que acabará na hora que acabar nosso egoísmo. Está um pouco longe ainda, mas a gente sabe que vai acabar. E nós notamos que tem diminuído. Que como antes, tinha tão clara essa divisão entre os nobres, entre os de sangue azul, entre os negros e os brancos, entre os melhores e os piores, por nascimento. E que hoje nós vemos que a maioria das sociedades, dos países, já avança no sentido de igualdade, tentando ser mais perfeita, tentando entrar nessa igualdade que Cristo, que a espiritualidade nos traz. E só uma curiosidade em relação a estas desigualdades sociais, eu pesquisando, dentro do Espiritismo a gente tem como crença, como uma conclusão, que os hindus, que na Índia, eles são, em termos espirituais, são uma civilização, uma sociedade que é mais espiritualizada que a nossa, que nesse aspecto deveria estar mais adiante. E para mim sempre me inquietou essa divisão de castas ainda persistir lá e ser tão forte. E quando eu fui pesquisando, fui entender e para mim esclareceu bastante. No início da organização da sociedade dele, por castas, não funcionava pelo nascimento. Não era você nasceu Brahma, você vai ser Brahma toda a vida. Você nasceu Dalit ou você nasceu de outra coisa, você vai ser a vida inteira. Não. Todos nasciam e contavam seus pais e eram levados para as escolas. E nessas escolas, de acordo com o desenvolvimento deles e com a educação deles, ia percebendo quem tinha talento para determinada área da sociedade, para determinada classe social. Então, o adolescente, a criança ou adolescente que tinha mais facilidade para as coisas espirituais, ele ia ser aproveitado na casta dos sacerdotes. Quem tinha mais facilidade para, digamos, quem não gostava, digamos, de estudar, de ler de livros e gostava mais de atividades executar, braçal, ia ser operado. E quem tinha mais intelectualidade ia estudar. Então, sendo assim, para mim, fez todo sentido. Porque é você entender a sociedade, o melhor para aquele organismo social. Você descobriu que cada pessoa tem de melhor nas suas aptidões e colocá-la para aquele espaço, para aquela classe onde ela se sentia mais identificada. Mas aí, com o desenvolver dessa organização social, o homem sempre vai deturpando, né? Então, os que eram nobres passaram a, quem tinha pertenciam às classes que não faziam trabalho braçal, começaram a não querer que seus filhos fossem para a classe braçal. Passaram a intervir
e mudar essa forma de definição de quem era de cada classe. Então veio e deturpou o sentido inicial dessa organização das classes. Ficou rígido, ficou fixo. Não tem mais isso de descobrir cada um que aptidão tem melhor, que facilidade tem. Não. Você nasceu em uma classe, vai continuar nessa classe. Então, aí é onde está o erro dessa sociedade. Tem até um filme que eu recomendo, divertido, que chama A Divergente. É um filme de pouco de ação e ele mostra isso. É uma sociedade como que as pessoas eram escolhidas por suas aptidões já na juventude e que como a sociedade funcionava perfeitamente por conta que cada um era incluído no seu organismo social que ele mais era apto para aquele tipo de atividade. Indo além, passando para o próximo passo, a gente vai para a desigualdade das riquezas, que é essa que nós normalmente conhecemos como desigualdades sociais. E aqui no Livro dos Espíritos ele traz como a desigualdade das riquezas. E essa desigualdade, a espiritualidade vem nos trazer, que ela nada mais é do que a consequência da desigualdade das aptidões. Cada pessoa vai ter uma aptidão para determinada coisa. Uns têm mais para administrar, outros para empreender, outros já não se preocupam tanto com esse lado material. Então, cada um, de acordo com suas aptidões, gera essa desigualdade das riquezas, que é uma coisa que os governantes, que as sociedades vêm tentando a forma de acabar, ou pelo menos dizem que tentam. E não conseguiram, e a espiritualidade vem nos dizer que não conseguirão, porque não é através da imposição que se conseguirá. E tampouco existirá a igualdade absoluta. Não existirá, porque nós somos diferentes. Somos semelhantes, mas cada um tem sua aptidão, cada um tem seus desejos, cada um tem sua vontade de trabalhar mais ou menos, de se privar mais ou menos, que é sadio, que é natural, que é divino, essa desigualdade das riquezas. Agora, o que não é divino, o que é humano, é a extrema desigualdade que existe hoje. E aí isso é fruto dos nossos comportamentos enquanto sociedade. Principalmente do egoísmo, do querer só para si, no máximo para a sua família. Não entendendo que somos todos uma família. A gente vê hoje a tragédia humanitária na Europa. Quantos imigrantes morrendo, a míngua. Aí dizem, é culpa deles. Mas não somos todos uma família só. Cristo veio nos dizer que somos todos iguais. Antes do Cristo, tinham os eleitos, que seriam os judeus, que foram eleitos para trazer uma mensagem nova do Deus único. Mas quando Cristo veio, ele já afastou esse entendimento, já deu um passo adiante de dizer que não há diferenciação, que somos uma família humana em todo o mundo. Então, aquele que está sofrendo na África, ele também é meu irmão. Nós temos que, enquanto sociedade, desenvolver essa capacidade de compaixão, de se colocar realmente no lugar do outro. E não só o que está na África, mas o que está aqui nas nossas periferias, ou às vezes até aqui no bairro, no Nova Betânia, que é um bairro um pouco melhor, mas tem pessoas aqui sofrendo que a gente pode ajudar. Então, a gente saber, o Espiritismo também traz, que em momento nenhum a riqueza é condenada. Em momento nenhum é mal visto. Entre aspas, seria pecado. Não. A riqueza ela tem sua função. Ela, como traz aqui no Livro dos Espíritos, ela foi criada por Deus. O que não é esse absurdo da diferença. E que nós temos que tentar lutar, primeiramente no nosso entorno, e depois em questões mais gerais e políticas, para diminuir essa desigualdade. Mas a gente entendê-la que ela é natural, que ela é divina e que ela sempre vai haver. Não nos angustiarmos, nem imaginar que no futuro vai ser tudo igual. Não, sempre vai haver diferença. Devem ser bem menores, mas sempre haverá.
E nessa questão da riqueza, que nós atendemos para o uso dela, para a cobiça que às vezes domina nossas ações, nosso coração. Que o Espiritismo não condena a riqueza, mas condena se nós só colocarmos nossas ações para ela, se nós nos tornarmos escravos. E ali onde estão tuas riquezas, está o teu coração. Onde está o que você dá valor, vai ser fonte de alegria ou fonte de tristeza para você. Então, nós entendamos a função do patrimônio, de juntar os bens materiais para que possamos fazer bom uso deles, não em momento nenhum pensando que seja errado, mas vendo essa necessidade de uma diminuição dessas desigualdades, e que no nosso país é muito gritante. A gente vê o luxo e a miséria lado a lado em todos os lugares. E agora a gente indo para o próximo passo, eu vou pedir licença a vocês para ler aqui, que são 3 perguntas curtas, que é o próximo item que ele traz, que são as provas da riqueza e da miséria. Então, na 814, Kardec pergunta: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Vem a resposta: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. Então, a gente esquece que houve um planejamento reencarnatório, e para a gente vir para a Terra, dependendo do nosso grau de maturidade, nós influenciamos nas nossas escolhas das provas e recebemos auxílio de uma espiritualidade mais evoluída que a gente, para saber quais provas nós poderíamos suportar e o que seria útil para o nosso adiantamento. Mas quando a gente chega aqui, parece que a gente esquece. Todo mundo não, mas muita gente se maldiz porque é pobre, porque é limitado no final do mês, porque passar perreio para fechar as contas, talvez, ou certamente você escolheu isso. Não é se acomodar, mas se resignar, entender esse duplo olhar, esse olhar da humanidade, das coisas que nós temos que fazer para evoluir, mas o olhar da divindade, o olhar do aceitar, o olhar de fazer o nosso melhor e confiar nas providências divinas, confiar e lembrar do nosso planejamento reencarnatório, do que talvez seja essa prova que nós temos escolhido para diminuir nossa vaidade, para sermos mais humildes. Então, aí na 815 ele traz: Kardec pergunta, qual das duas provas é mais perigosa para o homem, a da miséria ou a da riqueza? Ambas o são igualmente. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Então, que a gente observe em qualquer dos dois polos que nós nos encontrarmos, que a atitude incorreta é essa: o ser pobre e reclamando, mas Deus não olha para mim, mas nada para mim dá certo. Não é o sucesso econômico que vai dizer se sua vida está dando certo ou não. Claro que nós precisamos de um mínimo de subsistência, de sobrevivência, para que a gente desenvolva nossas capacidades intelectuais e espirituais. Mas esse mínimo é muito menos do que a gente imagina. A gente imagina o mínimo já lá em cima. É o mínimo que a gente desejaria que fosse o salário mínimo, mas não é o mínimo que a gente acha, não. E na 816, ele continua, Kardec pergunta: se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? Resposta: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza, e ele nunca julga ter o bastante para si mesmo. Então, meus irmãos, que nós despertemos, possamos abrir os olhos para essas realidades. Essa realidade de que somos insaciáveis, ela é muito presente na nossa vida. Quanto mais temos, mais queremos.
Então que a gente atente para o que a gente quer, voltando os olhos para as duas realidades, entendendo a capacidade de fazer o bem, de evoluir, e também tem os detentores da riqueza. Porque uma pessoa que tem muitos milhões, ela pode fazer um bem imenso. O ruim é que muitos se perdem no seu ego e extrapolar os excessos. Eu posso fazer tudo, mas será que é lícito de eu fazer tudo? As leis humanas me deixam, mas as leis divinas permitem. Eu ganhei com o meu suor, ótimo. Mas será que foi só você sozinho fazer alguma coisa? Porque às vezes acontece isso. Tanto quem é pobre às vezes se acha abandonado por Deus pela sua condição econômica, às vezes mais complicada. E quem é rico às vezes se sente, às vezes, aqui eu não estou generalizando nada, se sente muito poderoso, muito forte, para não precisar de Deus e excluir Deus da sua vida. E às vezes desperdiçando uma grande oportunidade de avançar e de fazer o bem ao próximo. Lembrando sempre que dar o supérfluo já é alguma coisa, mas que o verdadeiro sentido da caridade é dar o que nos faria falta. Não é? Eu não só posso dar o que sobra. Não só vou fazer o bem quando eu tiver um tempinho. Não só vou me dedicar às coisas espirituais quando sobrar tempo. Não, isso daí é o que me sobra. Você tem que trazer isso para a sua vida, para ser importante, para aprender a compartilhar tanto suas riquezas materiais quanto suas riquezas espirituais e intelectuais. A gente não pense só na caridade de compartilhar de riquezas, do uso das riquezas, só da material, mas nós somos bem ricos intelectualmente. Nós sempre poderemos ajudar alguém, dar uma palavra, escutar. Então que a gente atende para a gente aprender e praticar esse compartilhamento das riquezas que nos foram confiadas, não é que nos foram dadas. Nada é nosso, nós somos administradores. E as riquezas humanas, elas mudam de mãos. As espirituais não. Aquela riqueza espiritual, intelectual que você vai adquirir, ela é sua. Então que a gente dedique mais tempo ao que permanece. Mas muitas vezes a gente fica míope e dedica muito tempo ao que vai ficar aqui na terra e ao que a terra vai comer, que é o nosso corpo. E dedica bem pouco tempo ao que vai seguir, que é o nosso espírito, que é a nossa mente, que é a nossa intelectualidade. Então que a gente observe o uso que nós estamos fazendo do nosso tempo, para bem usá-los e para a gente não se arrepender muito lá na frente. Se arrepender a gente vai, um pouquinho de cada coisa com certeza, mas que não seja muito. E agora a gente vai para o penúltimo ponto, que é um ponto bem delicado e bem importante para a gente tratar, que é a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Que é um ponto, se a gente olha para trás, ele está muito ligado ao avanço das civilizações, ao avanço civilizatório. Lá atrás, a mulher era tratada como coisa. Durante muito tempo, nem ser, nem personalidade ela tinha, nem semelhante ela era vista pelos homens assim. E a gente já avançou, mas ainda falta muito. E não na igualdade tola, porque hoje eu vejo, infelizmente, muitas mulheres querendo se igualar aos homens nas coisas ruins. O homem, somos muito prolixos em excessos e atitudes erradas. Eu acredito que as mulheres normalmente não são tão exacerbadas nessas atitudes, mas com essa igualdade, muitas têm um entendimento errado e estão querendo se igualar só para as coisas ruins. O homem pode beber e fazer os seus excessos, agora eu também posso.
Então, que a gente atente que somos iguais. Perante Deus, somos todos iguais. Temos os mesmos direitos. Mas salta aos olhos, é evidente que somos fisicamente diferentes, que temos funções diferentes, que temos aptidões e talentos diferentes. É claro que o homem, ele pode desenvolver todas as funções que ele desejar, e a mulher também. Ela pode desenvolver todas as aptidões, mas acho que é claro para todos nós que tem determinadas coisas, aptidões que são mais fáceis para as mulheres, que tem determinadas aptidões que são mais fáceis para os homens, e que pela nossa diferenciação física, isso foi feito por Deus para evoluirmos juntos, para nos complementarmos, para colaborarmos, não para competir. Porque quando a gente compete entre sexos, a gente só perde. Porque a gente não tem que competir com ninguém. A única competição que a gente tem que fazer é conosco mesmo, que é a competição para a gente se melhorar. Nas outras relações, nas relações com os outros, nós temos que colaborar. E nada mais claro, mais divino, do que a colaboração do homem e mulher para o avanço social, para a estabilidade da família, para a criação dos filhos. E cada um, é claro que pode ter o homem mais durão, a mulher mais durona e o homem mais sensível com os filhos. Não é que cada papel é fixo para cada um. Não, cada um pode desenvolver o que quiser, mas que colaborem, que se entendam, que não compitam. E indo além, para nós que somos espíritas, fica mais claro essa necessidade de igualdade dos direitos. Por quê? Porque nós sabemos que a diferenciação homem e mulher é apenas corpórea, é coisa da matéria. Enquanto espíritos, Pedro não é um espírito homem, nem Pedro é um espírito mulher. Pedro é um espírito, nós somos espíritos. E já encarnamos diversas vezes como mulheres, e já encarnamos diversas vezes como homem. E temos que desenvolver as aptidões que são mais fáceis para ambos os sexos. Então, a gente vê na quimera, o nosso sonho de perfeição é quando a gente desenvolver as duas aptidões, dos homens e das mulheres. E lembrando que são só diferenciações da matéria, não do espírito. Que o espírito ele não tem sexo. Vai depender da necessidade, das provas que ele vai passar, das coisas que ele tem que depurar para encarnar como homem ou como mulher. Então, que entendamos essa igualdade de direitos nesse sentido, que ela é necessária, que temos que avançar muito nesse sentido, tentando conscientizar e lembrando sempre da colaboração entre os dois sexos, porque constantemente estaremos mudando, não constantemente, mas mudaremos de lado, dependendo de cada encarnação. Então, para o bem de todos, temos que nos entender para que a gente evolua enquanto ser humano e enquanto sociedade. E por fim, o último ponto que ele traz, que para a gente antes era o fim, mas depois que a gente descobre o Espiritismo, passa a ser só mais um ponto da nossa vida, que é a igualdade perante o túmulo. Que é a igualdade entre aspas, do fim. Do momento que acabam todas as distinções criadas por nós, seres humanos, que acaba as distinções derivadas da matéria, e principalmente começa a acabar nossas ilusões. A venda que estava nos nossos olhos na hora que a gente desencarna, aos poucos ela começa a ser tirada. Então que a gente tente tirá-la antes de chegar no túmulo, que a gente possa acordar, que a gente possa dar o real valor e colocar na nossa vida essa tentativa sincera de melhoramento
do nosso espírito, buscando sempre enxergar essa igualdade aos olhos de Deus, a igualdade divina, não caindo nas armadilhas da igualdade ou desigualdade dos homens, porque isso é passageiro, que a gente não se engane, que a gente saiba conjugar esses aspectos de igualdade e desigualdade humana com a igualdade e a desigualdade divina. E Kardec também vem nos trazer um questionamento sobre os monumentos fúnebres, que nós, muitas vezes, somos tão infantis que até quando morre, você quer ser melhor do que os outros, quer ser diferente, aí faz um túmulo gigante, tem que ser o mais bonito do cemitério. Para quê? E ele traz a importância disso, que cuidemos, tem a importância, tem o sentido sentimental, tem o que a gente tem, que a gente queria daquela pessoa, não vai deixar também lá jogado tudo, mas que não tem necessidade desses monumentos. Isso é mais uma extensão do nosso ego, da nossa falta de entendimento, do querer se distinguir sempre. E aqui no Brasil, acho que a gente tem uma cultura muito da necessidade de se diferenciar. Depois que começou esse negócio de área VIP, que a gente importou dos Estados Unidos essa palavra VIP, todo mundo só quer ser VIP, ninguém quer mais ser normal. Mas o engraçado é que agora todo mundo é VIP, aí ser VIP deixou de ser VIP. Porque VIP ficou normal. Mas é essa infantilidade nossa da gente se distinguir do outro. Mas por que nós precisamos, se nós somos semelhantes? Nós podemos estar em posições um pouco diferentes, mas nós somos semelhantes. E nós temos que nos auxiliar sempre. Então que a gente desenvolva nosso intelecto, que a gente aprenda, que se nós tivermos o dom de angariar riquezas, que juntemos, que façamos bom uso dela, mas que atendemos sempre, em qualquer relação com outro ser humano, seja só um ser humano. Reconheça no outro as qualidades. Perdoe os defeitos que você também tem. Não estamos todos para evoluir. O Espiritismo ele traz uma responsabilidade tão grande para a nossa vida, porque a gente não pode recriminar ninguém depois que a gente conhece o Espiritismo. Porque se alguém me atingiu, eu tenho que reconhecer nele um irmão que está um pouco mais atrasado que eu e que eu tenho a obrigação de ajudar a se melhorar. Se alguém está acima de mim, intelectualmente, espiritualmente falando, eu tenho que tentar buscar me aproximar a ele. Então, que em todas as relações nós busquemos esse sentido de evoluir. E que a gente pegue, volta a passar o dever de casa para vocês da leitura dessa parte do Livro dos Espíritos, que é muito interessante, muito elucidativa, e que a gente aprenda. Mas a gente vem aqui na palestra, ou estudar um pouquinho só, adianta muito pouco. Que a gente comece a aplicar isso dentro de casa. Que a gente não fique pensando que essa busca pela igualdade é uma busca lá fora. Vai ser lá fora, quando a gente conseguir fazer em casa. Porque nós, infelizmente, a gente só conseguimos nos melhorar, acho que dentro da família. E quando a gente conseguir se melhorar dentro da família, aí a gente vai ampliando o conceito de família. É a família espírita, é a família do seu trabalho, é a família da sua cidade. Mas que a gente pegue esses conhecimentos e apliquemos. O Espiritismo ele é muito rico. Ele traz as respostas para a nossa vida enquanto conduta, não enquanto divagações, intelectualidades, de ficar pensando na vida, não. São as coisas para a gente fazer no nosso dia a dia. E a igualdade é uma das tarefas que a gente está precisando muito. Que a gente se entender iguais, se entender semelhante, como Cristo ensinou. Que todos somos irmãos, absolutamente todos. O que está preso, o que está o Papa, o que está no hospital,
o que é corrupto, o que está fazendo uma obra de caridade gigante. Todos somos irmãos e temos que evoluir e avançar juntos. Então, minha família espírita, muito obrigado pela atenção de vocês. Em nome de Jesus, muito obrigado a todos e boa noite.